É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje a gente vai falar sobre sonhos, né? Essa semana o Senhor me deu 2 palavras. Me deu essa aqui e me deu uma outra palavra sobre o que eu aprendo com Jesus. Mas essa aqui que o Senhor pediu para eu ministrar nessa noite está no livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 26. Gênesis. E diz assim: E então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive, e ele também é o regente em toda a terra do Egito. E seu coração desmaiou, porque não acreditava. Por enquanto até aí. Hoje eu venho falar de sonhos, venho falar de um jovem, né? Quem aqui não conhece a história de José? E eu, ao escrever essa palavra, ao estar ali meditando, eu chorei muito, porque é tanta informação que tem nesse texto que eu vou ter que correr, não dá para administrar tudo, mas de coisas ricas e grandiosas. E aqui eu quero falar, tem vários ensinamentos nesse texto de José, mas eu queria falar especificamente de sonhos, né? Sobre sonhos, sobre projetos. Porque José é aquele jovem que ele não podia dormir, né? Eu costumo dizer que José era igual a Raquel, né? Raquel, minha filha, Raquel, ela é dormir, começa a sonhar. Eu não sei se você é assim. José era assim, José, ele não podia dormir, que Deus dava um sonho a ele, né? Então aqui a história de José é bastante conhecida. José, ele teve um sonho, e esse sonho ele conta aos seus irmãos, e todo mundo conhece essa história. Eu falei um pouco sobre isso lá no evangelismo ontem. E de repente esse sonho desperta nos irmãos de José uma inveja. Porém, não é apenas o sonho. Se nós começarmos a ler a história, porque aqui o texto que nós lemos, e iremos pegar os outros textos daqui a pouco, esse aqui é quase o final da história, né? Só que não era apenas o sonho de José em si que despertou nos irmãos dele a inveja. José, ontem as meninas me perguntaram lá, né, se quem veio antes, se foi José ou Moisés. Na hora até deu uma bugada assim, eu falei claro que José. Aí era explicar para ela, né, como surgiu. E de fato, algumas pessoas não conseguem entender, né, porque como é que essas 12 tribos, como é que surgiu isso aí? E eu expliquei para ela, né, que existia um homem chamado Abraão, e que Deus falou para ele ir para uma terra que ele ia mostrar, e Abraão saiu, e Deus fez uma promessa para Abraão, que ele teria um filho, e seria pai de nações, e esse filho chamava Isaac. Aí eu fui narrando, né? Depois Isaac casou com Rebeca, e aí teve filhos, né? Um gêmeo chamado Jacó, Esaú. E depois de um probleminha de família, que vamos falar aqui também, Jacó enganou seu irmão e ficou com a bênção, né? Ele vendeu. E Jacó teve 12 filhos. E um certo tempo ele retornou à sua terra para pedir perdão ao seu irmão, para se reconciliar. E nesse percurso aí, depois de ter retratado com seu irmão, Deus troca o seu nome para Israel. Depois dessa, as historiadores contam aí, a Bíblia fala sobre a luta de Jacó com o anjo, né? Eu costumo dizer que isso não foi nenhuma luta, né? Acho que era Jacó querendo correr e o anjo segurando.
Foi a noite toda. Mas de fato a Bíblia fala que ele lutou com o anjo e venceu. A gente sabe que esse anjo era Jesus e ali Jesus trocou o nome dele para Israel. Então daí que vem, né, as 12 tribos de Israel, são os 12 filhos de Jacó. E Jacó teve 2 esposas, porém uma delas que ele amava chama-se Raquel. Só que Raquel não conseguia dar filhos para ele. Enquanto a outra, eu não vou riscar o nome porque eu não lembro, mas na frente tiver o nome dela aqui, acho que é Lia, uma coisa assim. Mas daqui a pouco a gente vai ver o texto, a gente vai saber o nome dela certinho. Só que com a Raquel, que ele amava tanto, que ele foi enganado e trabalhou 4 anos, casou com a irmã, depois trabalhou mais 4 para casar e teve 2 filhos. Casou, teve 2 filhos, José e Benjamim. Então ele amava muito a esses 2 filhos porque era filho da mulher que ele amava. E aqui é que começa um pouco do problema de José. Hoje vai ser uma palavra mais para a nossa reflexão, como sempre eu ministro aqui. Mas que a gente venha tirar dessa história uma grande lição para nossas vidas. E a primeira coisa que eu me deparo aqui foi que dentro dessa família, desse lar, existia algo chamado de preferência. Existia uma preferência por um filho, por outro não. Quando a gente vai observar isso, já começa lá com Abraão, com Isaac e Ismael. Aí depois nasce Jacó e Esaú. E a Bíblia diz que Esaú era o queridinho do pai e Jacó era o queridinho da mamãe. Esaú caçava e vivia no campo e Isaac amava mais um do que o outro. Já a mãe não, a mãe eu acho que Jacó era aquele filho que ficava em casa, que ajudava a mãe, que nos afazeres, sabe? Então existia uma certa preferência. E a mãe dele, a mãe de Jacó, quando soube, que haveria o momento do pai abençoar, porque o velho achava que ia morrer. Então, para morrer eu vou abençoar, e a gente conhece também essa história. Ela deu um jeitinho para que o filho Jacó fosse abençoado. E esse jeitinho dela custou caro, porque ela morreu e nunca mais viu seu filho. Às vezes queremos dar um jeitinho, para conseguir algo, querendo dar um jeitinho, muitas vezes querendo até ajudar a Deus, só que havia uma promessa do Senhor. A promessa do Senhor que Jacó teria o seu papel na história, assim também como Esaú. Só que ela quis dar um jeito, não, vai lá, e esse jeito custou caro. O irmão teve que fugir, para a terra do seu primo Labão, e ela morreu e nunca mais viu seu filho. Só que essa história continua, porque agora já é Jacó que prefere José. E era evidente, e vamos mostrar aqui com versículos. E a preferência aqui não é que ele maltratava os outros, era em atitudes. Só que a gente vai ver também que lá na frente a gente vai entender que muitas das vezes não se tratava de uma preferência, se tratava de cuidado. Porque em uma família nem todos os filhos são educados da mesma maneira. Um necessita de cuidados especiais, algo diferente. Às vezes o que eu faço com Raquel eu já não faço com Douglas, o que eu faço com Douglas não faço com Raquel, e vice-versa com Felipe, porque cada um tem uma natureza diferente. E teve um tempo que Raquel ficava, meu pai,
Deixa Douglas fazer algumas coisas que quer e Jamile pega no meu pé, ela tá olhando pra mim aí. Mas foi Dai que conversou com ela, mas quer que você é mais obediente. Então não necessitava de eu estar, sabe? Então tem coisas que você tem que segurar um pouquinho. E às vezes isso é interpretado muitas das vezes pelos filhos como uma preferência. Lá em casa, na casa dos meus pais, meus irmãos costumam dizer que eu sou o filho preferido do meu pai. E se levantar isso lá em casa é uma confusão. Aí eu observo meu pai, ele de 15 em 15 ele está aí em Abrantes. De 15 em 15 ele vem, sai de Gandu, vem vender aí e não vem aqui em casa. Quando eu sei, ele já veio e já voltou. Onde é que ele fica? Na casa da minha irmã Daiane, na casa das minhas outras irmãs. E ele faz a fala, eu nem sei quando ele... Aí eu disse, rapaz, se eu sou o preferido, imagina aquele que ele, né, considera que não é preferido. Então você nota que não tem nada a ver. Agora é mais teimoso, então ele tinha que estar mais perto de mim, me corrigindo. Era o mais velho. E aqui a gente vai ver que existia isso. E tinha outra questão também com José. José era meio fofoqueiro. A gente vai ver aqui, o pai mandava ele vigiar os irmãos para saber o que os irmãos estavam fazendo. Imagine, os irmãos já achavam que ele era o queridinho do papai, e ainda ele ficava olhando os irmãos, que os irmãos estavam fazendo, e contava para o pai. Vai imaginando esse combo aí na sua cabeça. Ele ia para o campo, né, observar os irmãos e voltava e contava ao pai o que estava acontecendo. Isso foi criando dentro dos irmãos, sabe, um desejo em relação ao seu irmão ruim. E mais na frente, tudo isso que eu estou falando aqui, a gente vai ver os versículos. O pai ainda vai dar uma veste bonita para ele, dar um destaque para ele. E aí depois ele conta um sonho. Mas aqui em Gênesis 37, versículo 2 e 4 diz assim, ó: Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma fama deles trazia má fama deles para seu pai. Olha aí, José levava para o pai as informações sobre os irmãos. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos. Olha aí, é a Bíblia que está dizendo que ele amava mais José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podia falar com eles pacificamente. Então, toda vez que José ia ter uma comunhão com seus irmãos, ia conversar com seus irmãos, eles agiam grosseiramente com ele, porque você imagine que nada, você vem para cá, você é fofoqueiro, você conta tudo que, né, tudo que a gente faz, você vai contar ao nosso pai. Então existia essa questão. Então, como eu disse aqui, a preferência dentro de uma casa é ruim. A preferência dentro de uma igreja também é ruim. Eu lembro que nós assumimos lá na outra igreja um grupo de jovens, e eu e a pastora, nós nos policiávamos muito para que não houvesse preferência. A gente tratava todos iguais, embora tinha uns que se aproximavam mais da gente, mas na hora de agir, na hora de corrigir, nós tratávamos todos iguais. Então o líder, ele tem que se esforçar para fazer isso, embora tenha pessoas que têm mais acesso a você, mas isso não quer dizer que quando essa pessoa que tenha mais acesso a você venha fazer algo, você vai passar a mão pela cabeça.
porque você prefere fulano, como nós vimos aí em muitos lugares. Uma preferência, sabe, uma proteção sobre algumas pessoas e com outras não. Então eu busco muito isso do Senhor, que o Senhor não permita eu estar agindo dessa maneira, e se em algum momento eu agir, que Ele me mostre para que eu venha corrigir, porque isso é ruim, isso traz sérias consequências, não só na família, mas também no ministério, em todas as áreas. Um líder, principalmente, o líder não pode ter preferidos. Não podemos confundir chegados com preferido, que na hora de agir tem que ser por igual para os dois. E continuando aqui o texto em Gênesis 37, 5 a 11, é um pouco extenso. Gênesis 37, 5 a 11, a gente vai ler muito a Bíblia hoje. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso aborreciam-se ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos que este sonho que tenho sonhado, eis que estávamos atando molhos do meio do campo, eis que meu molho se levantou e também ficavam em pé, e eis que vossos molhos ficavam em pé, e eis que vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura veremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. José teve 2 sonhos. Os 2 sonhos eram iguais. E ele contou o sonho para os seus irmãos, em seguida contou para os seus pais, e o pai o repreendeu, o advertiu. Eu já vi algumas pessoas dizendo: não conte o seu sonho para ninguém. Eu não creio assim. Você não deve estar falando para as pessoas os seus negócios, os seus propósitos, mas contar o sonho eu não vejo problema algum. Porque aquilo que Deus falou sobre sua vida, a única pessoa que pode impedir é você mesmo, se você parar. De fato era necessário ele contar o sonho, porque quando acontecer, todos verão que foi Deus. Então, depois desse sonho, ele começou a ter problemas. Ele começou agora a ter dificuldades. Ele estava acreditando que estava, abafando, que ele estava agradando. Mas a inveja, dentro do coração dos seus irmãos, que foi gerada por vários anos que eles estavam juntos e vendo o pai protegendo mais o seu irmão. Depois o pai dá uma túnica, eles não compreendiam essas coisas e deixou o inimigo entrar no seu coração. E quando José conta o seu sonho, eles não entendem, nem o pai dele entendeu. Mas olha a diferença do pai para os irmãos. O pai guardou essas coisas no seu coração. Embora às vezes alguém vai contar algo para você, um projeto, algo de Deus que Deus colocou na vida dele. Se você não entende, fica na sua. Guarde no seu coração. Vai orar para que Deus direcione a pessoa, para que Deus, dê um norte, ou até para mostrar que talvez se realmente é de Deus ou não. Só que os irmãos que aconteceram ficaram com inveja, mas o pai guardou aquilo no seu coração e ficou meditando. E o texto fala em Gênesis 37, 12, 14 a 18, diz assim:
E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacente os teus irmãos junto de Siquém. Vem e enviar-te-ei a eles. E lhes disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Mais uma vez, parece que as coisas estavam conspirando contra José, porque já tinha um problema, que os irmãos já estavam com raiva dele, porque ele ficava contando as coisas. Aí o pai mandou ele justamente para ver o que os irmãos estavam fazendo, para voltar e contar. Então ele foi em direção aos irmãos, e em seguida, no texto fala que viram-no de longe. Antes que chegasse, eles conspiraram contra ele, para matarem, e disseram uns aos outros: eis, vem aí o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemos numa desta cova, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rubens, livrou-os da mão e disse: não lhe tiraremos a vida. Guardem esse nome, Rubens. Ou seja, José estava indo fazer algo que o pai dele havia pedido para ele fazer, e ele vai, e ao chegar de longe, seus irmãos o avistam e fala: lá vem um sonhador. Lá vem um sonhador, vamos agora ver, vamos matá-lo para ver o que vai acontecer com seus sonhos. Eu me lembro, eu estava falando com o Dai, eu disse: rapaz, eu sou doido, viu? Porque quando eu comecei a minha loja, a RD, rapaz, eu fiquei que loucura, porque eu não sabia trabalhar com eletrônica. E no dia que eu encontrei o meu antigo pastor, o primeiro pastor, ele foi quem me dava ousadia, né? Que ele fui morar na casa dele, ele me viu lá, jovem, eu devia ter uns 20 e poucos anos. Não, que eu já tinha Douglas, ele tinha uns 20 e pouco, 21. Aí ele tinha um ponto lá em Mapele, ele: Davi, tem um ponto aberto ali, já que tu gosta de mexer em rádio velho, essas coisas, televisão, abre ali, rapaz. Aqui em Mapele o pessoal tem muito rádio velho para consertar. E eu não sabia trabalhar, eu era curioso. E eu abria a loja lá e ficava consertando. Eu quebrava mais do que consertava. Se tinha um fio solto, eu soldava um negócio assim. E aí, passado-se um tempo, eu registrei. E aí, lembro que meus pais ficavam: você é maluco, rapaz? Você não tem dinheiro para estar mantendo essa empresa? E aí, sabe o que aconteceu? Eu conheci um rapaz, um amigo. E esse cara cuida da minha empresa até o dia de hoje, sem cobrar um centavo. Lorival faz a contabilidade da empresa. Desde o dia que eu abri, não me cobra um centavo. De vez em quando que ele leva um computador lá, uma TV para eu fazer. E quando eu esqueço, é incrível, porque como eu uso, fico lá fazendo os trabalhos, às vezes não dou a nota, o cara paga na hora. Quando chega na época de fazer a declaração, ele: e aí, manda esse dado para eu fazer a declaração. Falei: como Deus, né? Aí foi na época que abriu o MEI, pequeno empreendedor. Meu pai: muda esse negócio, bota pequeno empreendedor. E eu ficava: meu Deus, ficava triste. Eu dizia: não, mas eu ainda vou viver do meu trabalho, vou viver da loja. Não, eu paro hoje, eu falo assim: rapaz, como ainda bem que eu persisti. Aí fui trabalhando, eu fui aprendendo, eu fui tomando prejuízo, eu fui fazendo uns cursos. Aí, graças a Deus, hoje eu vivo do meu trabalho. Então, aqui com José foi a mesma coisa. Ele teve um sonho, e isso despertou nos seus irmãos uma fúria, e tentaram parar esses sonhos. Só que Rubem, né, ele interveio para depois ele voltar e tirar o seu irmão lá do poço. Porém, vamos continuar aqui, Gênesis 37, 23, 24, 28, 35 e 36, que eu pulei alguns textos para não ficar extenso. Gênesis 37,
E 23 a 24, a gente vai seguir 28, 35 e 36 do mesmo capítulo. E aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram a José a sua túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Engraçado, né, rapaz? O cara tá indo para os irmãos, sabendo que os irmãos tinham inveja dele, e o cara não vai vestido com essa roupa ainda. Imagine que de longe, acho que os irmãos já viam assim, ó, já vem o colorido lá. Imagina, é um negócio estranho, né? Mas ele foi com a sua roupinha bonita. E tomaram-no e lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, como choro hei de descer aos meus filhos até a sepultura. Assim chorou seu pai, e os medianitas venderam-no ao Egito, a Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda. Que história triste, irmãos. Quando eu estava buscando de Deus uma palavra, essa palavra ela veio para mim. Essa palavra é para mim, é para mim. Porque eu tenho questionado a Deus, eu tenho perguntado a Deus o que é que Ele quer com esse ministério. O que é que Ele quer com essa igreja, o que é que Ele quer com minha vida, o que é que Ele quer em relação ao believe que Ele colocou no meu coração. Eu falo 8 anos, mas já tem mais de 8 anos. E eu venho me perguntando, o que é que Deus quer? E aí o Senhor me fez lembrar dessa história que eu estou contando a vocês sobre a minha loja. Porque de fato, hoje, graças a Deus, eu vivo dela. Mas se eu fosse olhar, sabe, lá atrás eu não teria hoje estar me sustentando daquilo que eu gosto de fazer. Porque não foi fácil, eu me lembro que não foi fácil. Eu me lembro que eu fui trabalhar de graça para uma pessoa, já com filho, e eu ia lá só para me aprender. E um belo dia esse rapaz fechou a loja e olhou: você quer ficar com as coisas aí? Pode ficar, e paga o aluguel. E eu não sabia fazer nada. Eu olhei para trás, eu peguei uma bicicleta que eu tinha e olhei para ele e falei: cara, não esquece de mim não. E fui embora. Eu perdi o emprego que eu não recebia nada. Mas eu estava aprendendo. Passou-se um tempo, uns meses, não lembro quanto tempo foi. Esse cara assumiu uma empresa que estava chegando para aqui, que era a Restar, a Unvox. Ele assumiu a técnica. E os chineses enviaram vários containers de aparelho com um defeito específico. Então eles teve que contratar vários técnicos só para trocar 2 transistores. E nessa ele lembrou de mim: olha, isso aqui Davi consegue fazer. E aí nessa época não tinha WhatsApp, não tinha nada. Ele passou uma semana tentando falar comigo, conseguiu falar. E eu me lembro que eu entrei na sala, quando eu olhei, vários técnicos sentados assim, os caras tudo de jaleco. Eu sentei, Cleiton, eu fiquei tremendo na mesa. E aí eu ia botar o transistor, eu ficava assim, eu não sabia nem pegar no ferro, fiquei nervoso. Os caras tudo na pampa lá, consertando, e um olhava para mim. Eu lembro de Léo, tentava me ajudar. E aí o Geraldino, ele já faleceu, ele olhou para mim e assim me chamou. Aí os colegas ficaram: vai ser demitido. As pessoas não sabiam que ele que tinha me levado para lá, que eu já o conhecia. E ele sentou comigo na sala e falou: cara, o que está acontecendo? Eu falei: cara, eu estou nervoso, eu não sei fazer isso aqui não. Ele falou: rapaz, como é que você não sabe? Se eu te chamei aqui porque você é capaz.
Tome um café aí. E deixa eu te falar outra coisa. Quem contrata e demite aqui sou eu. Fique à vontade. Quebre. Se quebrar, jogue lá, pegue outro. Sabe? Se preocupe não. É claro que chegar perto de você eu vou te dar bronca, mas eu saí daquela sala um técnico. A partir daquele momento eu sentei na mesa, saiu outra pessoa. Olha o poder de alguém chegar perto de você, lhe motivar, te dar uma palavra certa no momento certo. Parece que o Espírito Santo derramou sobre minha vida ali assim, ó, e me ensinou a trabalhar com eletrônica. Eu voltei e eu fui um dos melhores técnicos da empresa. É quem mais produzia e até hoje são meus amigos. Que o pessoal da Unvox, foi lá que eu conhecia os abençoados lá. Mas olha o que Deus faz, olha como Deus vai, sabe? Mas não foi fácil. Já era para eu ter desistido da minha loja há muito tempo, mas eu não desisti. Então o Senhor me fez lembrar em relação aqui. Então, irmãos, tudo que eu falar aqui, eu estou falando do que Deus falou para mim. Mas eu creio que quando Deus fala algo para a gente, que a gente vai trazendo a palavra do Senhor, tem um pouquinho para cada um. Deus fala em alguma palavra um pouquinho para cada um. Então cada um pegue a porção que o Senhor colocar no seu coração. Amém? E continua o texto dizendo, e disse, Gênesis 41, 38. A gente vai ler até o 46. E disse Faraó a seus servos: acharia um homem varão como este, que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui e tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o seu nome de Zefenate Paneia, e deu-lhe por mulher Azanete, filha do profeta, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por todo o Egito, e José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face do Faraó, o rei do Egito. E saiu José da face do Faraó e passou por toda a terra do Egito. Desde o dia em que José teve um sonho, aos 17 anos, passaram-se 13 anos. José teve um sonho lá atrás. Até ele chegar aquele momento, já tinha 30 anos, passaram 13 anos. Eu não sei quanto tempo tem que o Senhor te prometeu algo, que você teve um sonho. Eu não sei quanto tempo tem, mas o Senhor sabe o momento certo. E mais da frente nós vamos observar que José não estava preocupado com o sonho, você sabia? E Deus falou no meu coração: não te preocupe com isso aqui não. Viva, prega o evangelho, continue. E eu digo a vocês também aqui, se tem um sonho, não se preocupa com o sonho, porque se você tem um sonho e foi Deus que te deu, Ele vai te dar as condições para você continuar. A gente vai ver, eu vou mostrar aqui o versículo, que ele não se preocupou. É tipo assim, é como ele sonhou, contou a sua família e depois ele esqueceu. Sabe, tem vezes que Deus já usou alguém para falar algo comigo e a pastora ela grava, eu esqueço. Às vezes a pessoa fala algo Deus aqui para mim e eu esqueço. Aí depois ela fala: rapaz, lembra que tal pessoa falou isso de você? Então lá a gente vai ver que ele vai lembrar desse sonho lá. Mas será que, irmãos, que foi difícil para ele? Será que foi difícil? Porque um jovem de 17 anos, rodeado por sua família, porque
tinham inveja, mas era a família dele, né? Era a família dele. E ele é arrancado, seus próprios irmãos jogaram ele na cova, né? Depois venderam ele como escravo. Então, eu resumi bastante aqui, não li todos os textos. Ele foi vendido, foi tratado, sabe, como qualquer, distante do pai, distante dos irmãos. Mas uma coisa que aconteceu com José, ele não perdeu a fé em Deus. Diante de qualquer situação, não perca a fé em Deus. A persistência é a chave. A persistência é a chave. E eu confesso que de fato eu estava triste, preocupado com isso aqui, irmãos. Porque o que a gente ouve é o contrário. As pessoas, sabe, torcendo para que dê errado. Eu ouvi de amigos, de pessoas que dizem que amam o Evangelho, me desencorajando. Por isso vocês viram ficar meio distante, triste, porque, irmão, não é fácil não. Eu não estou aqui desabafando com vocês não, porque vocês conhecem a história. E eu sou grato pela vida de vocês, de fato, eu sou muito grato, sabe? Pela vida de vocês, Nádia, Robson, vocês chegaram, sabe? Que acreditaram, que chegaram aqui quando todos, até Jefferson, isso mexeu comigo. Eu não sou de ferro, eu sou de carne e osso. E eu passei a questionar o Senhor. E eu me lembrei de que Deus falou comigo para eu ter coragem. Sabe? Ter coragem. Como eu já disse, eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer assim, eu estava errado. Eu me precipitei. E voltar a congregar. Porque pastor é um título. Voltar a ser membro. Mas eu percebo que não é isso que Deus quer. E eu continuo orando. Então o Senhor me trouxe essa palavra e me fez lembrar que não é fácil de fato. Não é fácil. Mas assim como os irmãos de José, né? Que as pessoas falam, contou o sonho, não sei. Eu vim entender que fazia parte do que Deus queria fazer na vida de José. Foi por isso que os irmãos o venderam, talvez com aquele requinte de crueldade que eles fizessem, né? Porque às vezes Deus permite uma coisa, as pessoas extrapolam, mas tinha que acontecer, porque aquilo ensinou, ele cresceu, ele amadureceu. Então eu observei que também durante a minha caminhada, várias coisas que aconteceram comigo me fizeram aprender muitas dessas coisas. A maturidade vai chegando, né? Então aqui a gente vê que se passaram 17 anos, 13 anos depois, e ele chega. E no livro de Gênesis 42, 2 de 4, 42 de 2 a 4, depois vai para o 6, depois o 13 e 20. Disse mais, eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, desce até lá, comprai o trigo para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Benjamim, porém, o irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia, para que não se suceda porventura algum desastre. José, pois, era governador daquela terra, e ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram, inclinaram-se diante ele, com a face na terra, ao sonho se realizando. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes, de onde vens? E eles disseram, da terra de Canaã, para comprarmos mantimentos. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram.
Então José lembrou-se do sonho que havia sonhado deles e disse-lhe: vós sois espias e vieste para ver a nudez da terra. Olha aqui, que José lembrou do sonho. Mas talvez assim, quer dizer que eles tenham se prostrado diante, era o sonho? Não, no sonho falava disso, mas não era o fato dos irmãos se prostrarem diante dele que era o que Deus queria. De fato, o que Deus estava fazendo era preparando o povo dele para entrar na terra do Egito, assim como ele disse a Abraão. E viria essa grande dificuldade na terra, e Deus já estava preparando tudo. Então tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus já está preparando, porque Deus vê além da gente. Deus, ele não vai deixar eu e você desamparado. Você pode ter certeza que Deus, ele está, a Bíblia fala que antes que a palavra viesse à nossa boca, ele já sabe, ele já conhece. Então, aqui aconteceu de fato. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filho de um varão da terra de Canaã. Eis que o mais velho novo está conosco, com nosso pai. Mais um já não existe. Está falando do José, né? E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós a angústia. Ele está dizendo aqui que quando eles tentaram fazer mal a José, José rogava: não façam isso comigo. E mesmo assim eles fizeram. E Rubens, eu lembro que eu falei, lembro desse nome de Rubens. Rubens respondeu-lhe dizendo: não vou dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço, mas não ouviste, e verdes aqui o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes, tomou a Simão dentre eles e amarrou perante eles. O que aconteceu aqui? Quando eles chegaram diante de José, eles se reclinaram. José lembrou do sonho. Imagine, agora veio um filme na cabeça dele. E como eles não conheceram, então eles começaram a falar o que tinha acontecido, porque eles achavam que José não estava entendendo. Que eles não desconfiaram que era o seu irmão. E aí Rubens, lembra que Rubens falou assim: não faça mal. Lá ele queria jogar José no poço para depois ele voltar e retirar. Só que seus irmãos não venderam como escravo. E quando ele voltou, que o irmão não estava mais lá, ele também se juntou com os irmãos e disse: já que não está mais aqui, vamos repartir aqui as suas roupas. Mataram o animal, aquele texto que a gente leu lá. Mas ele trouxe a memória, ele lembrou do que ele havia feito ao seu irmão. E aqui eu aprendo que não viva para os sonhos, viva para Deus. José não viveu em prol dos seus sonhos. Foi o que Deus falou ao meu coração a respeito da igreja. A igreja não é do Senhor, então eu vou continuar até o dia que ele achar que não é com ele, é por ele. O que não se ajunta, se espalha. Não é assim que a Bíblia fala? Então eu conto com a ajuda de vocês. Quando Deus estiver, colocando no coração de vocês para me ajudarem, eu recebo a ajuda, porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Sozinho ninguém vai a lugar algum. Mas eu entendo também que Deus tem as suas formas de fazer. Deus tem as suas formas de fazer, realizar, de nos ensinar muitas coisas. Então, se a gente for viver em pró, daquilo, tá? Eu lembro que quando as coisas começaram a acontecer na minha vida em relação à loja, eu estou falando muito da loja porque é algo assim para mim extraordinário que aconteceu perante de onde eu vim, e hoje eu estou me sustentando da loja.
Então, as coisas que vieram acontecendo, sabe, no caminho, sabe, muitas coisas ruins, mas isso me motivou e me ensinou. Eu trabalhava só, depois já comecei, agora Dai já me ajuda. Então Deus vai colocar pessoas, e o momento que mais aconteceu foi quando eu me esqueci, porque eu queria a loja, eu queria ter uma loja, uma mega loja, eu queria ter, sabe, uma loja que, olha a minha ideia, era colocar pessoas para trabalhar e eu ficar só administrando, eu só queria fazer isso, porque eu fazia várias coisas, eu queria fazer loja, eu queria trabalhar com estampa, eu queria fazer um monte de coisa, e ficar só administrando, só que não era isso que Deus queria eu lá dentro da loja, e as outras coisas, todas elas foram deixadas para trás. O segundo ponto, confiar que tudo um dia confiança. A confiança um dia perdida, fica difícil de você reatar. Aqui os irmãos queriam levar o Benjamim, só que o pai não comeu aquela história do animal e disse: não, vocês não vão levar não. Além de ele ter medo de acontecer outra coisa, porque eles não protegeram o irmão. Não que o pai desconfiou que foram ele que tinha feito mal, que a gente vai ver aqui no texto que ele não desconfiou disso. Ele ficou com medo de novamente soltar, porque os mais velhos eram responsáveis pelos menores. Então ficou com medo de no caminho acontecer outra coisa e ele perder o filho que ele... Já perdeu um filho que ele mais amava, que era filho da mulher que ele amava. Ficou só um, ele ficou com medo de perder esse. Então ele não liberou e não confiava mais nele. Em Gênesis 42, 36... 38 fala: então Jacó seu pai disse: tendes-me destinado, José já não existe, e Simeão não está aqui, porque José prendeu ele lá no Egito. O que aconteceu aqui? Quando ele descobriu, ele estava tentando uma forma de trazer a sua família para perto dele, para tentar desvendar o que estava acontecendo. Então o que ele fez? Quando os irmãos começaram a falar a história, passou um filme na cabeça dele, o que ele fez? A Bíblia fala que ele começou a chorar, ele saiu um pouquinho, começou a chorar, aí depois ele se recompõe, e aí ele volta, e aí ele prendeu um dos irmãos, e disse: vai buscar o menor, porque vocês querem, de fato vocês querem invadir, até inventou uma história lá, e quando eles voltam para pregar o irmão, seu pai não liberou, porque ficou com medo de perder. Gênesis 43, de 8 a 9, onde fala assim: então José disse a Judá, a Israel seu pai: envia um jovem comigo, e levanta-nos-emos, iremos para que vivamos e não morramos, nem nós nem tu, nem os nossos filhos, eu serei o fiador por ele. Da minha mão requerei, se eu não trouxer e não puser perante a tua face. Serei réu de crime para contigo, para sempre. Então disse-lhe Israel, seu pai: pois assim é, fazei isso. Tomai o mais precioso desta terra em vossos sacos e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto, amêndoas. Tomai também o vosso irmão e levantai-vos e voltai aquele varão, e Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso irmão. Então seus irmãos e Benjamim, e o Senhor, e se eu for desfilhado serei. Então ele não confiava mais nos seus filhos levarem, mas ele disse assim: olha, se essa é a única forma de eu rever meu filho de volta. E aqui os irmãos ficavam tristes, porque achavam que o pai não queria, sabe, que eles fossem levar o irmão, porque não confiava. Mas de fato o que estava acontecendo aqui era o seguinte: o pai estava com medo de perder mais um filho. Ele não estava preocupado, porque os dois irmãos se ofereceram: não, se acontecer alguma coisa com ele lá, eu fico no lugar. Mas ele amava os filhos por igual. Ele disse: não, eu já perdi um,
Está falando de José. Agora Simeão ficou lá preso. Aí agora eu envio o Benjamim, daqui a pouco fica lá também. Aí daqui a pouco você, sabe, se ficar preso, vocês dois falam que vai ficar no lugar dele, eu vou perder os outros. Então ele estava preocupado em perder os seus filhos. E de fato, às vezes, por a gente achar que há uma preferência, nós não percebemos o quanto Deus nos ama. O quanto Deus está cuidando de cada um. Deus cuida aqui de cada um de uma forma diferente. Porque Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos. Deus não ama mais você e nem fulano, Deus ama todos por igual. E aqui ele estava preocupado em perder a sua família, porque essa família era muito importante. É a família da promessa de Abraão, é onde viria, sabe, Jesus Cristo, as 12 tribos que a gente já conhece hoje sobre Israel. Então essa família não podia se desfazer simplesmente porque de uma confusão entre família. Deus poupou. E aqui nós podemos perceber que ele liberou e ele falou assim: eu entrego nas mãos de Deus. E aqui está o segredo da nossa vitória. Tudo que formos fazer, temos que entregar na mão de Deus. Tudo que eu já entreguei na mão do Senhor, Ele cuidou. E tudo aquilo que eu tirei, eu perdi. Então isso vale para tudo na nossa vida. Coloquemos nas mãos do Senhor e deixa que Ele resolva. Então ele confiou no Senhor. E eu vou adiantar, não vou mais continuar o texto aqui, era muito longo. Porque de fato, como eu disse, numa outra oportunidade eu vou continuar ministrando, porque é algo que Deus falou no meu coração e eu quis fazer passar para a igreja, sabe? Então ele confiou e mandou. E ao chegar lá, eles se reencontraram. E quando ele vê o seu irmão, o mais novo, o seu caçula, ele olha aquilo ali. Mais na frente ele vai e se revela. Por que ele se revelou? Porque o Rubens, o que ele fez? Quando esse irmão, o Benjamim, chegou na presença dele, ele, o que ele fez? Ele deu uma festa, um banquete, tratou ele super bem, sem revelar quem ele era. Tratou, fez tudo planejado. E na hora de ir embora, pegou sacos e deu dinheiro, deu alimento e mandou eles embora. Só que quando ele fez isso, ele colocou um vaso dentro da bolsa de Benjamim. Então quando ele sai, ele mandou os soldados ir atrás. Chegou lá, pegou as mercadorias. Então vocês, eu dei moradia a vocês, eu dei segurança, eu dei alimento e agora vocês me roubam. E aí quando vai abrindo no saco, quando abre, justamente no saco de Benjamim estava lá, ó. E aí nesse exato momento, o Rubens cai de joelho, porque José fala assim: olha, agora ferrou, vai ficar aqui preso, não tem mais jeito para vocês de fato é assim que vocês me tratam. E aí o que aconteceu? O Rubens, aquele que, sabe, que não queria deixar os irmãos matar, que jogou na cisterna para depois voltar lá, que chegou diante dele e falou: olha, a gente fez algo errado, porém José não estava, ele não sabia que José estava compreendendo que eles não conheceram o irmão. Ele se joga e diz assim: não. Aí ele começa agora a contar a história. É porque nós somos uma família de 12 pessoas. O nosso irmão, aconteceu isso, e isso, e isso, e aquilo, sabe? E assim, agora a gente tem um velho lá em casa, o nosso pai. Quando eu estava lendo esse texto, eu não vou poder mais ler aqui, a gente vai encerrar. Vou só resumir. Quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a chorar. Por quê? Porque eu acho que no lugar dele eu faria a mesma coisa. Quando ele começou a relatar, acho que ele ia passando um filme, porque imagine quantos anos José ficou ali no Egito guardando aquele sentimento. Eu não sei se José, se era fleumático, né? Se ele era melancólico, não sei se ele foi guardando aquilo. Ele falou: vou viver minha vida, vou esquecer isso. Não tinha mais esperança de encontrar a família. Esqueceu do sonho, esqueceu da promessa. E quando o irmão começa a relatar, começa a passar um filme na sua cabeça. O irmão fala tudo o que aconteceu, fala: agora a gente tem um velho lá que durante todo esse tempo não esqueceu do filho que perdeu. Ele não esqueceu do José.
O filho que ele amava, e só sobrou um, que é esse que tu está aprendendo aí. Então solta ele, porque olha, eu fico no lugar dele, porque se eu voltar para casa sem ele, o meu pai vai morrer de tristeza. E eu acho que nesse momento a Bíblia fala que José se desmanchou, ele não conseguiu mais, porque ele descobriu que apesar de tanto tempo, o pai ainda o amava e o esperava e o aguardava. Imagine como ele não ficou em ver durante tanto tempo que o seu pai não esqueceu dele. E a Bíblia fala que ele desabou e ele se revela: eu sou José. Sou eu. E eu deixo falar para vocês. Deixa eu ver se eu acho o texto. O texto está aqui, ó. Gênesis 45, 1, 9, depois 11, 14. Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todos os varão. E ninguém ficou com ele, enquanto José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram, e a casa do faraó ouviu. Anos de tristeza, anos de angústia, anos de sonhos perdidos, anos de luta, tudo reprimido, tudo preso dentro, sabe, do coração. E quando ele desaba, imagine que ouviu da casa do faraó. Um turbilhão de emoções aconteceu naquele momento. E disse José a seus irmãos: isso aqui que é mais bonito, eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pense aos vossos olhos que me haveis vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vossa face. Olha que coisa linda. Ele disse assim: não se preocupem, vocês me venderam, vocês fizeram, mas olha, foi Deus que projetou isso para que a vida fosse conservada. Ele segue dizendo: conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos da vida, porque grande livramento, assim não foste vós que me enviaste para cá. Olha só, não foi os irmãos, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi ao meu pai, dizei-lhes assim: tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, então não se demores, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza tu e tua casa, e tudo quanto tu tens. Eis que vossos olhos veem, e os olhos dos meus irmãos Benjamim, que é a minha boca que vos fala. E fazeis saber ao meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos, fazei descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também no seu pescoço. Ele
lavou a alma. Houve um perdão. Eu me lembro que aconteceu isso comigo com o meu pastor, com o apóstolo Reginaldo. Foi quando eu encontrei recentemente, até contei isso aqui, que havia tanta mágoa, tanta coisa no coração, tantas mentiras que foram lançadas, e ali foi desabafando, ficou leve. Hoje, graças a Deus, nós somos amigos novos, a gente sabe, voltou a conversar, porque houve. E aqui foi a mesma coisa, essa família foi restaurada. Essa família foi restaurada. E para encerrar, Deus tem a hora certa, o momento certo. Ainda tem mais textos bonitos aqui, mas o tempo já não dá mais. Que é o momento em que eles chegam e contam ao seu pai: olha, José está vivo. Quando ele ouve isso, a Bíblia fala que ele desmaia. Não acredito. Quando ele viu os carros que José enviou para buscá-lo, ele... é verdade. E a Bíblia fala que a primeira coisa que ele fez, ele foi adorar o Senhor. Ele agradeceu ao Senhor. E à noite Deus visitou e falou: olha, não tenha medo em ir para o Egito, porque ele ia mudar, irmãos. Ele ia sair de algo que já estava estabelecido, porque havia uma forma, mas já estava estabelecido, para ir morar em uma terra que ele sabia que não era bem-vindo. Mas Deus preparou todas as coisas, e Deus disse ao seu coração: olha, venha, pode ir, porque eu farei de vocês uma grande nação. E o mais lindo é quando ele encontra o seu pai, depois de muitos anos, e a Bíblia fala que eles choraram por muito tempo. E aqui Deus restaura a família. Então quero dizer à igreja: volte a sonhar, volte a acreditar, volte a crer. Continue, persista naquilo que Deus colocou no teu coração. E não te preocupas em, sabe, só se disponha. Esteja disponível para fazer. Esteja disponível, porque Deus vai suprir. A gente lembra da marcha, como é difícil, né? A gente vai, as pessoas querem desanimar, envia áudio, e fala isso, e fala aquilo, e não vai, aí marca a reunião, outro não vai, como é difícil, mas a gente continua crendo. Aí Deus vai falando, e a gente vai, ó, a coisa acontece. Mas se desistirmos, não acontece. O segredo do cristão, o segredo é persistência. Nós persistimos até que Deus diga vá. Agora se Deus disser pare, pare. Se Deus disser vá, vá. Então continue sonhando, continue acreditando. Deus restaurou essa família. Ninguém se perdeu. Houve perdão, sabe? Houve entendimento. José aprendeu que não precisava ficar apegado aos sonhos, não precisava ficar também se exibindo. Ele aprendeu, sabe, a valorizar a família. Ele aprendeu que o tempo de Deus não é o tempo dele. Os irmãos aprenderam que o que fez foi errado, a ponto de se entregar no lugar do irmão. José aprendeu que há amor sim, que seu pai ainda o esperava. E o nosso Pai que está no céu, Ele está sempre de braços abertos a nos esperar. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas o Senhor, todavia, não esquecerá de nós. Vamos ficar de pé. Amém? Deus, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por esse momento. Eu te peço, Senhor, que se eu falei algo aqui que não venha do teu coração, que o Senhor possa arrancar da mente, do coração. Mas se eu falei aqui as palavras que veio do teu coração para o coração da tua igreja, que essa semente possa germinar, que possamos continuar acreditando, que possamos continuar crendo, que possamos continuar sonhando, porque nada vai parar os nossos sonhos,
Porque quando nós sonhamos, o Senhor sonha conosco. E os teus sonhos jamais serão frustrados. Que haja restauração de família. Que a tua casa, que é a tua família, a igreja é a família. Que haja restauração. Que haja perdão nessa noite. Que haja reconciliação. Que haja entendimento. Que teu Espírito Santo possa entrar neste momento em nossos corações e nos fazer entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, porque o Senhor não tem filhos preferidos. O Senhor não é como a gente, como os homens que têm preferência. O Senhor ama os seus filhos. E o Senhor nos ama. E o Senhor quer que nós andemos em comunhão, que nós andemos em união, que possamos nos ajudar e entender que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E que haja a restauração das famílias, Senhor. Que isso possa restaurar as famílias. E que nós possamos dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu já profetizo sobre a minha casa, os meus filhos nenhum se perderão. Porque são achados do Senhor. Porque um dia foram apresentados diante do altar. Os filhos da casa dos meus irmãos também ninguém se perderão. As famílias não se dissolverão. Muito pelo contrário, se unirá. Porque a família é o nosso bem maior, é o nosso bem mais precioso. Então que haja restauração de famílias, que haja restauração agora, Senhor, que haja toda limpeza de coração, toda limpeza de alma. Que possamos acreditar e colocar os nossos sonhos, os nossos projetos, todos em Tuas mãos e apenas seguir, porque há uma promessa maior, a qual o Senhor levará toda essa família bem ajustada, uma família especial para morar contigo, porque assim como Israel não esqueceu um dia sequer do seu filho, assim também é o Senhor, que não esquece um dia sequer de cada um de nós, e não vê a hora de estarmos juntos, ceando contigo e o Senhor conosco. Por isso te entregamos, Senhor, nossa vida, nosso ser, nosso coração. Colocamos diante do Senhor todas as nossas inquietações e nos mantém na direção dos céus. Toma os corações nessa noite em Tuas mãos. Toma cada vida aqui em Tuas mãos. Assim como sempre tenho feito. Abençoa, Senhor, o vizinho da frente, da retaguarda, da esquerda, da direita. Abençoamos este lugar, que não haja assaltos neste lugar, que não haja arrombamentos nesse lugar, nessa rua, nessa vizinhança. Nos dá uma semana abençoada, uma semana produtiva, cheia de vitória. E continua, Senhor, nos ajudando a realizar aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Amém? Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco. E você diz amém. Aplauda ao Senhor. Amém.